Boa tarde. Eu estou aqui para contar um pouco da história de Lampião. Essa história eu tenho como verídica porque meu pai, que era quase a idade dele, foi amigo pessoal em alguns momentos, onde teve festas, e Lampião se abria muito com ele e contava a história a ele. E também meu pai passou também a história daquilo que ele viveu. Aqui em São Caetano, era uma ruinha muito pequena, talvez tivesse 20 casas. E tinha 8 anos. Né? E quando o Lampião chegou aqui, chegou em 1924, dia de ano. Quando as pessoas abriram as portas, estava ele sentado em alguns pedaços de pau que tinha na frente das casas, todos esperando. E só vinham, naquele momento, 4 homens. Lampião, a turma de Lampião era 4 homens. Era ele, Antônio Ferreira, irmão dele. Livino e um cunhado dele chamado de Moreno. Era cunhado de Lampião. Esses eram em 4. Depois que eles ficaram por aqui, eles ficaram mais andando por aqui, mais vivendo muito nos arrombados, lá na Fazenda São Gonçalo, porque lá ele tinha um tio chamado... eita, esqueci agora. Ele tinha um tio e ele ia para casa desse tio, que ficava lá. E de lá ele fez amizade também, fez amizade com... Fez amizade também com Isídio Farias, que morava no Canto da Manga. E dentro dessa amizade foi aonde ele permaneceu mais aqui. E Zé Paulo, que era tio de Lampião... Era dos Paulo mesmo. Foi esse que morava ali nos arrombados, era vaqueiro também, da Fazenda São Gonçalo, como também... Marido de Dona Elisa, né? Era o pai de Dona Elisa. O pai de Dona Elisa. Era o pai de Dona Elisa. Certo? E aí foi como ele permaneceu aqui. Ele ficou cruzando aqui de 24 até 28. No ano de 28 ele deu a última brigada. Nessa brigada ele saiu um balaço, o Antônio Ferreira, irmão do Lampião, saiu baleado. E foi a última vez que ele quase morre também. E foi a última vez que ele passou aqui em São Caetano e foi embora para o lado da Bahia. Sergipe, Bahia. Sergipe, Bahia. O Vale da Catarina. Esse foi os momentos que ele passou por aqui. Depois a gente conta os fatos acontecidos com ele aqui. No Vale da Catarina eu tenho escrita a carta de minha mãe, que aconteceu no Vale da Catarina. Você tem o da Serra Grande? O da Serra Grande eu só tenho comentário por seu Manuel Pelício. Mas na Serra Grande, Luiz Teotônio estava lá. O Manuel Teotônio saiu aleijado. E atiraram no pé do Lampião, ele saiu baleado. Foi. No pé dele. Então foi essa brigada. Foi a última brigada. Foi a última brigada que ele correu, foi-se embora. Foi 28. Na Serra Grande. Foi, na Serra Grande. Agora que Manuel Teotônio saiu baleado. Exatamente. Que secou a mão. Exatamente. Que Luiz foi buscar algum mestre que ficou baleado. Aqui de São Caetano eu quero contar depois o Rosário de Orelhas, que Antônio Ferreira colocou a orelha de Miliano, o esposo de Martinha Gomes. Matou pensando que era Manuel Teotônio. Foi, porque... matou enganado. Enganado. Matou Miliano pensando que era Manuel Teotônio e foi Miliano que ele matou. Você sabia onde foi que Zé Teotônio, Zé Alves aqui, bem pertinho de Diogo. Na escana de Diogo. Mais pra cá. Ele cortou a orelha dele. A mãe dele pediu para ele não vir para feira. Diz meu pai que foi mais ou menos onde está o terreno aqui dessa casa. Mais ou menos é aqui, né? Diz que ele, por dentro, ele veio cair aqui, mais ou menos onde está essa casa. Aí cortou a orelha dele, de meu tio.
Ele cortou Aí a colocou orelha. no rosário de Real. orelha. O rosário de orelha dele já tinha 1 metro. Foi. Aí, Cheio de orelha. a Angélica, a minha bisavó, disse Caramba, assim, né? ô Antônio Ferreira, não faça isso. Ele disse, faço. Aí, furou a orelha e enfiou, a orelha e enfiou no cordão, que já tinha 1 metro de comprimento de orelhas. E na história de Lampião, quem botou ele para correr aqui foi o Marculino, dali do navio. Do tabuleiro. Do tabuleiro. Aí ele foi dessa viagem que ele foi-se embora e... Não, porque ele viu que se ficasse aqui ele morria. Não, morria. Ele sabia Aí que morria. botaram ele para correr lá, o Constantino e Mané Marculino. Constantino primo não de foi pai. prefeito em São Aí Paulo. botaram para correr, ele correu, foi onde mataram ele lá e... Porque- Diz que mataram, que o povo disse que ele não mas morreu. Morreu. Morreu, né? Isso aí. Aí Morreu. foi lá, quando ele Eu tive botaram lá no ele para lugar, correr, tive eles lá. mataram ele lá. Teve, O Marculino, tio Luiz foi até Massaranduba. Tio Luiz disse que correu atrás dele até, mas tio Luiz foi Eu sou atrás. filha do Praça da Volante, de Luiz Mariano, e eu escrevi um livro, Praça da Volante, ele era da Volante de Luiz Mariano, do Val Ferreira de Lima, era da Volante de Luiz Mariano. Aqui tem um manuscrito feito por a minha mãe, contando a história do Praça da Volante. Deixa eu mostrar só como ela escrevia o algarismo romano. Olhe, era só com os pontinhos. Ela fazia os tracinhos, foi até 10, ela contando a história. Só vou dar o começo da história. Ela começa assim, do Val Ferreira de Lima, praça de 19 de março de 1930. Acompanhou a Revolução também de 30. Mas aqui tem toda a história da briga, da força do tenente Luiz Mariano, do Capuchina. Capuchina era o maior rastejador que se conhecia. Tinha grandes rastejadores, mas ele ia em cima. E ele foi ferido, Capuchina, lá no raso da Catarina. Eles estavam no lugar, não era naquele lugar de fartura, nem molhado não, era no lugar, porque o raso da Catarina tanto tem vegetação de folhagens grandes, como tem caatinga. Eles estavam onde só tinha caatinga, onde houve esse tiroteio. E eles passaram muita fome, essa volante de Luiz Mariano, eles passavam com imbu e farinha. E dizem que uma das coisas mais bonitas era como é que se diz? A contradição entre o toque da corneta e o toque do clarinete. Lampião já tinha baleado Capuchina, mas ele queria sangrar. O orgulho dele era sangrar, mas a força era em cima. Então a corneta tocava, mandava a força avançar. Quando estava em perigo, aí davam só 2 passadas, o clarinete mandava recuar. Mas disse que foi uma coisa de fazedor. E aqui nesse livro eu digo assim, até os pássaros lá no raso da Catarina se emocionaram com o toque da corneta mandando avançar e o clarinete mandando dar passos da retaguarda. Mas saiu baleado Capuchina, mas Lampião não chegou a sangrar. Como é que se diz? Porque a volante não deixou, mas o tenente escapou, mas o Capuchina morreu. E tem mais uma história. Ele, depois de se despedir da minha mãe, ela sentiu à noite um braço encostando nela. E no outro dia chega a notícia da morte do Capuchina. O maior rastejador da força do tenente Luiz Mariano. Aqui tem o manuscrito, é a letra de minha mãe contando todas as passadas da volante, como eles chegavam. Essa volante de tenente Luiz Mariano, eu sou filha do Praça da Volante, de um dos Praça da Volante. Como é que se diz? Eles chegavam rasgados, em Jatobá.
chegava um rasgadinho que era se escondendo por trás da rua. Quando estavam bem dormir uma noite, aí tinha uma notícia, Lampião está em tal lugar. Aí a corneta O tocava Lampião todo andou mundo. muito, né? Porque ele era daqui de coisa e andou por esse mundo todinho. Lampião. Andou por todo o Ele canto. foi pro Rato da Aí Catarina, voltou foi lá, para cá realmente, de ele novo. morreu, né? Aí ele vinha para Padeciso. Padeciso era Patrício protegia ele. protegia ele e ele voltava para cá e brigava mais todo mundo. Padeciso cobertava ele, né? Eu sei que até tinha cabo da polícia que dava munição a Lampião para ele brigar mais os outros. Ele começou em 18 e terminou em 38. Foi 38. 28 Foi no ano que eu morri. Não morri não, nasci. Você nasceu. Eu morri. Glória a Deus do céu. Essa foi a boa Eu nasci, é no ano que eu nasci. Aí Foi ele no ano que ficou Lampião 10 anos aqui e 10 anos morreu, lá. foi o ano que ele... Foi no antigo Você Jatobá. nasceu. 38. Itacaratu. Foi. Ele saiu daqui no ano de 30, 32 e botaram ele para correr. Aí ele foi-se embora. E agora aqui, ó, Não, vai ele ficou finalizar. aqui até 38. Até 38, 28. não, 38. Até Foi o 28. ano que eu nasci. Nós ficou em 28. 38 foi que mataram ele. Nós vamos Mas foi finalizar 28, esse não vídeo. foi? É que Vamos em 38 finalizar ele esse tava vídeo. mais, não. Não, Aqui é com a minha finalizando. prima. Quem matou Com a minha prima. o dono, o tenente da volante era daqui de Afogado da Engazeira. Mas ele tinha ido embora. Os pais expulsaram ele porque ele não era muito bom em casa. E aí ele sentou praça na polícia do... Tô aqui. da No Praça e a Da Volante. Bahia não, de Alagoas. Alagoas. É. Praça e a volante. Aí mataram ele lá. Um Praça e a volante. Não, mas o Esse matou- herói morre na Avenida Recife, atropelado. Aí tem até a última dedicatória a ele, é dita assim. É dita assim. Como é que se diz? A última vez que os cangaceiros foram vistos aqui em São Caetano foi no chalé de seu Pedro Neto em 1927. Tio Joaquim fala sobre Tenente Arlindo, Coronel Gindo e Manuel Neto. Manuel Neto era de Mirim. Era compadre do teu pai, né? Era, Manuel Neto. Tem muita coisa gostosa aqui. Ele era bem o dono bem. aqui dessa esquina, era dele. Dessa esquina aqui que deu era dele. Ele comprava algodão, comprava... Manuel Neto. É Mané Neto. Tá certo. Pois é. Aqui ela deixou escrita, ela já tinha 80 e tantos anos e ela fez esse manuscrito. Que bom, né? Letra bonita, né? Hã? É a letra bonita. Que é bonita. Manuscrito. Mas tá bom, aí... Pois Tá é, bom. Era A mais- gente vai encerrar esse Olha. vídeo Tá bom. agora, viu? Tá bom, já E mais um vídeo que vai para o meu canal, mais, né, com meus primos. E a gente Que tá foi um ordem, prazer, muito grande. porque estar com Novo é um eles. historiador de verdade, Obrigado. filho de um historiador, Ao vivo. primo de um grande escritor Sobrinho, que eu eu admiro sou muito, sobrinho. Graciliano Ramos. Ele não é dono, o pai dele era